E aí, galerinha do YouTube? Bom, vamos apresentar hoje do autor José Lins do Rego. E ainda apresentaremos algumas partes, a biografia dele, a história. O nosso livro é Menino do Engenho. Exatamente. E veja aí que a gente vai estar passando todos os detalhes entre ele nessa videoaula de português. Já vai deixando o like aí, compartilha. Inscreva no canal. O sininho, que é sempre importante, é isso aí. Isso aí. Quem eu vou além foi mal aí se não gosta. Sei que te incomoda o menininho que andava a pé e morralé. Chorar pra quê? Bora! Galera, a gente vai estar apresentando a biografia resumida de uma forma simplificada para vocês de José Lins do Rego. Quem foi José Lins do Rego? Ele foi um grande escritor brasileiro que fez um grande papel na literatura, principalmente na Academia Brasileira de Letras. Ele nasceu em 1901, no estado da Paraíba, e morreu em 1957. Ou seja, para ficar mais fácil de recordar, nasceu antes da Primeira Guerra Mundial, morreu depois da Segunda, beleza? E morreu na cidade do Rio de Janeiro, e ele nasceu na Paraíba. Então, fica mais fácil assim para captar a mensagem. Ele viveu a maior parte da sua vida no Recife, onde se formou em Direito, e a partir de 1936, ou seja, após a Segunda Guerra Mundial, passou a viver na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou falando essas partes Segunda e Primeira Guerra para vocês terem uma noção mais fácil de conseguir decorar e poder estar usando em vestibular, Enem, entre mais, e tudo mais. O dia a dia e os costumes de pernambucano quanto do Rio de Janeiro eram totalmente diferentes, ou seja, o costume de Rio de Janeiro não tinha nada a ver com o costume de Pernambuco, dois polos diferentes. E eram evidentes as suas obras literárias, que todo ano ele começou a lançar uma atrás da outra, ou seja, cada ano ele lançava uma obra diferente e consequentemente fazia um grande sucesso, inclusive acabou se tornando dessa forma um autor grande e renomado. Ele deu início ao conhecido Ciclo da Cana-de-Açúcar, com a obra Menino do Engenho. Além deste livro, muito notável, foi muito importante para a história, o escritor escreveu outros livros como Doidinho, Bang, Moleque Ricardo e Usina. Esse último, Usina, possui a narrativa descritiva do meio de vida dos engenhos e na plantação de cana-de-açúcar do Nordeste, ou seja, retrata toda a vida daquele pessoal da plantação de cana-de-açúcar, sofrimento, como que era, por detalhes, daquelas pessoas daquela época. As principais obras de José Lins do Rego foi Menino do Engenho, em 1932, Doidinho, em 33, Bang, em 34, O Moleque Ricardo, em 35, Usina, em 36, Pureza, em 37, Pedra Bonita, em 1938, Riacho Doce, em 39, Fogo Morto, aquela obra que a gente retratou aqui mesmo, foi em 1943, Eurydice, em 1947, Cangaceiros, em 53, Gordos e Magros, em 42, Poesia e Vida, em 45, Homens, Seres e Coisas, em 52, A Casa e o Homem, em 54, e Meus Verdes Anos, em 56. O Vulcão e a Fonte, em 1958, Dias Idos e Vividos, em 1981. Então essas foram as obras em toda a vida dele que foram retratadas, publicadas. E lembrando que José Lins teve uma sequência de obras, uma em cada ano. Então você vê como esse escritor e autor foi tão produtivo. Então, galera, vamos falar da obra Menino do Engenho, que foi a mais importante, na verdade foi a mais importante do José Lins do Rego. Por quê? Foi essa obra que fez a carreira dele praticamente decolar daquele pump inicial na carreira dele. O protagonista da história, a história se passa em volta de Carlos. O livro se inicia com Carlos quando ele ainda é pequeno, criança, e com apenas 4 anos. Acaba relatando a vida de Carlos ao lado de seus pais. Durante os 3 primeiros capítulos, a passagem de vida de criança para a vida de adolescente de Carlos, retratando o drama vivido pelo menino cujo pai matou a mãe na sua frente, ou seja, trouxe um grande drama psicológico à criança.
e acabou indo para o hospício. Por essa estratégia muda radicalmente a vida de Carlos. A mãe de Carlos foi morta a tiros. Nos capítulos seguintes, a obra é marcada sobre a vida de Carlos no engenho. Seu tio Juca leva da cidade para o campo e a partir de então o menino viverá no engenho do seu avô materno. O menino vai crescendo com o tempo e os episódios de sua infância e adolescência vão sendo retratados na história, mesmo que de forma bem rápida e constante. O ambiente rural é muito bem retratado e ressaltado de suas companhias com que ele brincava, passeava, na sua interação do seu dia a dia. Os banhos no rio, as idas à escola, conflitos da sua tia e por aí vai. Os personagens dessa história são a tia Maria, que acaba substituindo o papel de mãe para Carlos, já que ele não tinha mãe, ele estava praticamente de forma, vamos dizer assim, meio que um órfão. A sua tia Maria fez o papel de mãe para ele. Ou seja, acaba substituindo esse papel e em sua memória, o tio Juca que leva Carlos da cidade para o engenho lhe apresenta o seu avô, a tia Sinhazinha, uma velha que dirigia um engenho em plenos 60 anos de idade, ou seja, ele já tinha uma idade e mesmo assim ainda estava à frente do engenho comandando tudo. O que acontece? O engenho estava lá cada vez melhor, tá tudo certo. E ela foi casada com um dos homens mais ricos daquela região, mas acabou se separando no início do casamento, porque tia Sinhazinha se destaca na história também como tirana e que atormentava a vida de Carlos, ou seja, ela acaba tentando meter o pé meio que na história dele e tentar fazer intrigas, entre mais coisas. Beleza. A história com essa tirania fala sobre tirania, entre mais, que ela retratava, bem como dos escravos, dos outros moleques e dos demais subordinados que tinham que se submeter à sua tirania. Além desses, aparecem com um menor destaque o avô José Paulino, a prima Lili e o moleque Ricardo. Bom, a história é narrada em primeira pessoa pelo próprio Carlos, que é o narrador personagem dessa obra. Então lembre, quando cair em vestibular, que obra narrada, que olha o personagem, você já sabe com o que vão responder. Deixando suas primeiras impressões a respeito dos ambientes em que viveu, com um certo tom de criticidade. Então, ele tem um tom crítico sobre tudo aquilo que ele via, mostrando a triste e decadente realidade do personagem que presencia. Tendo sido publicado em 1932, o livro é a estreia do autor José Lins do Rego, como romancista, e também o primeiro romance do ciclo da cana-de-açúcar. Então, para você ver como essa obra tem um grau de importância tão grande. Essa tendência virou moda aos 30 anos, ou nos anos 30. Alguns anos após a Semana da Arte Moderna, momento em que surgiram muitos romances apresentando a dura realidade nordestina com seus problemas, então estavam representando só naquele momento as artes nordestinas e tal, logicamente um tom crítico, um pouquinho crítico, induzido na literatura da época pelo movimento modernista, que isso que é uma matéria que já vimos. O autor teria escrito este romance com o objetivo de relatar a vida do seu avô, José Paulino, já retratado no livro, que era uma das figuras mais representativas de um senhor de engenho, além de recordar experiências da infância vivida no Nordeste do Brasil. Então o livro foi com uma experiência vivida por ele, então ele quis retratar e passar, mostrar adiante para as pessoas saberem como foi. Além disso, o autor consagrou como um romancista muito grande, regionalista, juntamente com Graciliano Ramos, Érico Veríssimo e Jorge Amado. Então, a rotina do engenho, com seus costumes e tradições diferentes da cidade, surpreende e encanta o menino Carlos. A chegada do cangaceiro, histórias contadas pelas regras de viagem até o Brasil, lendas do lobisomem, tudo com o tempo vai marcando sua infância, juntando tudo numa história. O menino vivencia sofrimento com as secas e posteriormente as enchentes que seu avô
e os senhores de engenho perdem tudo. Ou seja, era um momento crítico que as pessoas iam conquistar as coisas e de repente perdia tudo. Aí até aí tudo bem. O que acontecia? Com isso, no engenho, o alimento ficava mais escasso, ou seja, as pessoas passavam mais fome e mesmo assim os servos não abandonam num laço de fidelidade onde José Paulino diz que escravo tem que ser bem alimentado para poder trabalhar, mas através dos seus passeios com seu avô pelo engenho, para ser problemas existentes, ele acaba vendo quais problemas existem, quais são as peculiaridades. Ou seja, ele vê as peculiaridades existentes e aprende como o homem tem que ser justo e duro, sendo assim uma forma de caráter e bondade, ajudando quem realmente precisa e merece ajuda, assim como faz o seu avô José Paulino, mais conhecido como Zé Paulino. Assim como Zé apaixona-se por sua prima Maria Clara, quando ela vem passear as férias no engenho e tem como ela seu primeiro beijo. Então você vê a história de amor que acontece aí. Ela volta para a cidade e ele fica muito solitário, chegando a chorar. Então, com a ida dela à cidade, esse contato sendo cortado, esse vínculo, ele começa a se preocupar. Na casa é caçoado por tanto sentimento. Por esse ter sentimento, ele já é muito zoado. Então, um dia chega uma carta do hospício, onde seu pai está internado, e Carlinhos fica ciente da situação. Então ele fica com medo de ficar igual ao seu pai. Carlinhos tinha também muito medo de morrer, por ter essa mesma crônica. Se sentia como um pássaro preso, mas não podia tomar banho de rio, brincar à tarde, mas podia ter uma crise. Então ele tinha muito medo de realizar essas atividades. Era cercado de cuidados até da tia Maria. Então era uma brincadeira que ele tinha muito medo de não ser alguma coisa. Tinha a Sinhazinha que passava a cuidar dele desde então. Aos 12 anos, tem o seu primeiro contato com uma mulher, uma negra chamada Zefa. Esse contato com a Zefa Cajá, e pega uma doença de homem. Quando descobre o que houve, pretende Zefa e todos fazem piada com Carlinhos, tratando como um menino precoce, assim como seu avô. Então você já vê a doença de homem, como era um menino precoce. Carlinhos se sente que é um menino feito para a maldade. Era qualificado como libertino, perdido e não religioso. Se sentia mal consigo mesmo, com tantos desejos sexuais. Seu avô decide então colocar no internato. Carlinhos parte do trem, já se sentindo com saudade do engenho, onde passou sua infância e aprendeu tanta coisa. Então, pessoal, muitas pessoas vão perguntar, mas qual é a importância deste livro na literatura brasileira? Ou qual é a importância desse livro para qualquer fase do período histórico? Esse livro ele foi publicado em 1932, Menino do Engenho, foi a primeira obra do autor, cujos exemplares foram custeados por ele e quase todos foram vendidos, ou seja, hoje em dia a gente pode chamar até de um best-seller. Foi aclamado pela crítica com entusiasmo. O livro foi lido na época por grande parte do Rio de Janeiro, inclusive recebeu o conhecimento e o prêmio da Fundação Graça Aranha. Ou seja, para aquela época, receber esse prêmio era tipo um prêmio Nobel, era algo grandioso. Tendo como fundo os engenhos do interior paraibano, o livro ele vai retratar de uma forma genial o cenário em que a escravidão já terminara. Ou seja, é o período final da escravidão, aquele ponto final ali. Mas o respeito, a servidão e o cuidado entre o senhor de engenho e escravos ainda existiam. As relações de afetividade entre os meninos, a sexualidade das negras, as secas e enchentes que retratavam com pureza a versomilidade do menino, ou seja, um grande período histórico. Enfim, chegando já na parte final do nosso vídeo, essa hora a gente retratar um pouco de cada personagem agora. Carlos, personagem principal, é claro, muda para o engenho após ficar órfão, carismático, sempre cercado de muitos cuidados de sua tia. Com isso, a inveja e a liberdade de outros meninos saudáveis.
não é religioso após iniciar sua vida sexual aos 12 anos. Então naquela época, quem se iniciava sexual muito cedo já não tornava muito religioso. Torna-se um menino libertino, segundo ele, feito para a maldade. Dona Clarice, mãe de Carlos, assassinada por seu marido quando tinha 4 anos, o Carlos. Carlos tinha 4 anos. Era sua vez de ser meiga, calma e amorosa. José Paulino, avô materno de Carlinhos, era um homem justo, de caráter respeitado, mas um pouco severo e muito admirado por Carlinhos. Era dono de todo aquele engenho onde a história está sendo retratada. Tia Maria, irmã mais nova de sua mãe, cuidou de Carlinhos enquanto morava no engenho. Era muito carinhoso com ele e tentava substituir a falta que a mãe lhe fazia. Tinha Ceazinha, um grande personagem para essa história, cunhada de José Paulino, já de idade, cuidava da casa, era vista como uma pessoa má, todos tinham com medo dela, principalmente os criados. Após o casamento de Tia Maria, ela cuidava de Carlinhos, que acabou se aproximando dele. Outro personagem muito importante para essa história, tio Juca, filho de José Paulino, vai buscar seu sobrinho na cidade para ir para o engenho. O tio Juca é uma fase de transição muito importante para o livro, ele que dá ênfase na transição dele. Juca se envolve com mulatas do engenho, que nunca é castigado, após fazer esses tal atos. Faz o que quer, sem sofrer punições. É isso aí, galera, finalização do trabalho sobre José Lins do Rego. Espero que a gente tenha gostado. Já vai deixando o like, se inscreva no canal, link tá aqui embaixo. E sobre a literatura literária, o canal da Sônia. Isso aí. Curte aí, vamos ativar o sininho. Madrugada Literária. Madrugada Literária, vamos dar apoio ao canal. Muito obrigado por tudo. A gente passou a parte da biografia dele. Sobre a obra também, sobre o Menino do Engenho. Importância para fases históricos dele, tudo entre mais. Bom, a mãe do Carlinhos morreu. Agora é a sua vez, do Noeste. Moda, o menininho que andava a pé, morralé, chorar pra quê? Sou Então, galera, Menino do Engenho, vamos falar dessa grande obra, foi muito importante para Zé do Rego. Saúde importante que eu vou para ajudar do rei. Então, galera, vamos falar dessa grande obra, O Menino do Engenho, que foi muito importante para José Lins do Rego, um grande escritor que esse livro praticamente decolou. Pelo menino cujo pai matou a mãe. E... corta isso. Não tem mais jeito, acabou.